Vou aproveitar o tempo do destaque que nós fizemos aqui para ler um voto em separado contrário ao projeto. Tá? Por isso que a consignação do nosso voto na comissão de orçamento inicialmente nos abstivemos, então estou apresentando aqui o nosso voto. Razões para votar contra o PL 1743. Senhores deputados, o projeto de lei 1743 de 2012 tem como pretensão dispor sobre o plano de custeio do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Mas será esse mesmo seu objetivo? Ao trilhar os caminhos paralelos ao do governo federal na subtração de direitos históricos dos servidores públicos, o Executivo do Estado do Rio de Janeiro não se dispõe nessa casa a uma discussão mais profunda sobre os verdadeiros motivos de reforma tão avassaladora na questão previdenciária de seus servidores. Usando da ampla maioria nesse parlamento, fez aqui passar e aprovou a Lei 6243 em maio desse ano, já mostrando sua senha demolidora de um sistema que seria o mais importante da carreira do seu funcionário, a Previdência. O servidor público em qualquer ente federativo é aquele trabalhador totalmente diferenciado dos que estão na iniciativa privada. Seu ingresso no serviço público se dá por meio do concurso público e sua vida funcional já está escrita a partir daquele momento. A carreira que trilhará já está delimitada e sem outro concurso público ele não sairá daqueles limites até o fim da sua vida funcional. Ao contrário, na iniciativa privada, as carreiras dos trabalhadores não terão limites, podem até transformar-se de empregados em empregadores. Sua vida laboral pode permitir-lhes isso, porém, haverá-se progressos e, se não os obtiverem, retornar ao antigo padrão com total liberdade. O caminho do servidor público é o caminho mais limitado, com maiores obrigações legais e dedicação exclusiva em quase todos os casos. Não tem o FGTS, mas como compensação tem um sistema previdenciário mais compensatório, ou tinham. A reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional 20 de 98 consolidou um novo modelo previdenciário de caráter contributivo e atuarial, regulamentado pela Lei Federal 9.717 de 98, que estabeleceu normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios da Previdência dos servidores da União, Estados, DF e municípios. Começou no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, a derrubada dos direitos de todos os servidores públicos brasileiros. Esta reforma teve origem anterior e veio a reboque do Estado mínimo, defendido no neoliberalismo, na agenda de reformas introduzidas por Collor de Mello, nas privatizações e na taxação dos servidores públicos da alcunha de Marajás. No governo FHC, o tema foi tratado como conditio sine qua non para a volta do crescimento econômico e continuação da estabilização econômica, como se a massa do funcionalismo fosse responsável pela má condução das políticas econômicas dos governos brasileiros que o antecederam. O governo FHC apontava para a necessidade do Estado sustentar a competitividade econômica brasileira e também que se reestruturasse a administração pública para um modelo gerencial orientado pela eficiência e qualidade dos serviços. O servidor público seria o culpado pelas falhas nas políticas econômicas e sobre ele impingiria as principais perdas de direitos. O plano diretor da reforma do Estado de FHC considerou a Constituição Federal de 88 um retrocesso burocrático sem precedentes, propondo abolir a estabilidade dos servidores e reduzir os gastos, principalmente com os inativos. Estavam lançadas as bases para as sucessivas retiradas de direitos dos servidores públicos brasileiros. Neste cenário, o trator conduzido por Sérgio Mota conseguiu a aprovação da reforma previdenciária com a Emenda Constitucional 20 de 98, combatida pela oposição capitaneada pelo PT. E 5 anos depois, com os votos de parlamentares mensaleiros, esse mesmo PT, em verdadeira traição à classe dos servidores públicos brasileiros, subtraiu-lhes direitos como a paridade entre ativos e futuros aposentados e instituiu a contribuição previdenciária para todos os aposentados, antigos, atuais e futuros. Com os hiatos verificados na regra trazida pela Emenda Constitucional 41 de 2003, houve-se por bem aprovar as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 47 de 2005, porém, o pior estrago nos direitos dos servidores já havia sido preparado. Subvertendo a aparente garantia da Constituição de manutenção de uma previdência diferenciada para os servidores públicos de todas as esferas governamentais, a norma do parágrafo 14 do artigo 40
que permanecia sem utilização desde a reforma de 98, peço só mais um minutinho, Presidência, concede o tempo para concluir a leitura, Vossa Excelência. Serviu de mote ao governo Dilma para dar prosseguimento a esse verdadeiro saco de maldades contra os servidores públicos, criando o FUNPRESP, aprovado em abril de 2012, que serviu de base aos similares estaduais. A partir de então, as aposentadorias dos servidores públicos passaram a ter os mesmos limites dos trabalhadores da iniciativa privada, o regime geral de previdência social. E, se estes desejarem ter algum diferencial, a opção que lhes cabe está na previdência complementar, que segue a lógica perversa do mercado, sem garantia de nada, a não ser o dever de contribuir para a formação de um fundo que poderá estar sujeito a manipulações e malversações de toda sorte, sem qualquer proteção. O Estado do Rio de Janeiro não precisava seguir o mesmo caminho quanto seus servidores públicos, mas seguiu, e com uma velocidade incomum. Menos de um mês após a aprovação do FUNPRESP federal, essa Casa deu como aprovada a Lei número 6.243 de 2012, criando o RJ-Prev e retirando outros direitos previdenciários desses servidores sob o novo regime, ou melhor, de suas futuras viúvas ou viúvos, cujas pensões por morte terá definitivamente o limite do regime geral de previdência social. Não importa o quantum de sua contribuição para o Fundo de Previdência Complementar. É a regra aprovada nessa Casa para o artigo 39, parágrafo 2º, na lei do RJ-Prev, de redação incomum, pois insere 2 parágrafos sem especificar o artigo na Lei 5.260 de 2008. O que aparentemente ficou faltando na Lei 6.243, qual seja a segregação de massas e diversas definições existentes no Rio Previdência, vem agora nessa parte prometendo saneamento definitivo do déficit técnico, nos dizeres da mensagem do governador. Para nós, nada está garantido em termos de saneamento das finanças públicas nesse projeto de governo, somente mais um passo na retirada de direito dos servidores públicos fluminenses. Daí a nossa posição de oposição a esse projeto. Então, senhor presidente, eu peço ao senhor que esse projeto, que esse voto em separado possa ser entregue e publicado pela Casa. A presidência defere